A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Boa noite. Antes de nós começarmos, uma palavra de esclarecimento. Romanos 8:28 diz que todas as coisas contribuem, operam, trabalham para o bem daqueles que amam a Deus. E nem sempre essas coisas são aquilo que nós gostaríamos. E até hoje nós estamos juntando as duas modalidades de conferência que nós temos. Nós estamos chegando à nossa 8ª conferência, 4 teológicas e 4 de exposição bíblica. E pela graça de Deus, nós nunca tivemos um problema com o translado de um preletor. Este dia chegou. Ontem, com um pouco de tensão, fui acompanhando enquanto o pastor Davi Merck não conseguiu embarcar, o seu voo foi cancelado, em situações um tanto quanto misteriosas, mas não pudemos entender a explicação. E tivemos que fazer uma adaptação. Hoje ainda ouviremos Eclesiastes, provavelmente não com a mesma maestria, mas a partir de amanhã ele já está voando, pelos meus cálculos deve estar passando pelo sul do Amazonas. E mais tarde irei buscá-lo no aeroporto e amanhã ele estará aqui. Na sexta-feira, uma vez que sábado de manhã estaremos aqui também, na sexta-feira nós faremos uma programação diferente, menos louvor, não teremos um momento de intercessão que foi feito agora, e ele vai trazer 2 mensagens, para que não fique nada daquilo que ele planejou de fora, ok? Então, vocês ganharam de bônus a mensagem de hoje, para a qual peço a sua graça essa noite. A palavra de Deus, meus irmãos, tem 2 livros que são interessantes na forma como eles abordam a realidade, Provérbios e Eclesiastes. Quando você lê Provérbios, parece que você está no mundo perfeito. Faça isso e tal coisa irá acontecer. Faça aquilo e isso irá se suceder. Acontece que muitas vezes as pessoas olham e perguntam, mas espera aí, não foi bem assim como está escrito. Acontece que Provérbios traz para nós um mundo que está debaixo de uma aliança com Deus que está sendo plenamente obedecida. E em resposta a essa aliança plenamente obedecida, aquilo que está lá plenamente acontece. É um mundo de cristal, é um mundo perfeito, mas que infelizmente, mesmo já nos dias dos autores de Provérbios, tais preceitos já vinham sendo sistematicamente desobedecidos. E aí nós temos Eclesiastes. O que acontece quando um mundo planejado por Deus para ser, obviamente, dentro da limitação da presença do pecado e da nossa presença, mas o mundo que Deus planejou que, em obediência à sua lei, seria como manda o figurino. Se você ler a lei do Antigo Testamento, você vai perceber que ele diz, olha, se vocês fizerem tal coisa, benditos serão no campo, benditos serão na cidade, a sua mulher vai ter tantos filhos quanto você puder, você terá uma colheita após a outra, menos, é claro, no ano sabático. Tudo era um relógio extremamente organizado, preparado, afinado. Mas o que acontece, meus irmãos, quando essa obediência não está presente? Você tem a realidade de Eclesiastes, a realidade que é a nossa hoje. Não que Provérbios não seja valioso, é extremamente valioso. Com seus 31 capítulos, você pode, inclusive, fazer um projeto com a sua família, com os seus filhos, de ler um capítulo por dia, fazendo a sua devocional, fazendo um estudo. Provérbios ainda traz sabedoria da parte de Deus. Eclesiastes vai nos demonstrar que nesse mundo de cristal tem uma manada atravessando e destroçando tudo, que é exatamente o nosso pecado. Eclesiastes vai começar com declarações, como lá no começo, no capítulo 1, que grande inutilidade, ou em outra tradução, vaidade de vaidades, diz o mestre. Que grande inutilidade, nada faz sentido. O termo aqui usado significa algo oco, algo sem valor, algo pelo qual se buscou, se trabalhou, se correu atrás, mas quando se conquistou, percebeu-se que não tinha aquele valor que se atribuía àquilo. Há muitos e muitos anos atrás, quando eu comecei a aprender a tocar violão, até hoje não aprendi direito, mas quando eu tentei começar a aprender, o meu professor, que também era meu primo,
ouviu de mim perturbando várias vezes que eu queria porque queria a cifra de uma determinada música. Veja bem, nós estamos numa época que não tem Google. Não tinha como simplesmente botar o título da música, o grupo ou o cantor, e magicamente a cifra aparecia na tela do seu computador. Diga de passagem, eu não tinha nem computador. Então conseguir, para quem estava aprendendo aquela cifra, dependia de quem sabia, poder sentar e fazer para mim. E aí o meu primo, de tanto me ouvir pedir, ele finalmente fez a letra e fez a cifra. E aí quando eu peguei aquilo e levei para casa e comecei a tocar, depois de algum tempo, eu me interessei. Já consegui aquilo que eu tinha buscado. E já não tinha mais aquela graça toda. E eu comentei isso com meu primo. E ele me deu uma grande lição, ele é mais velho do que eu. Ele falou assim é com muitas coisas que às vezes a gente quer demais na vida. E quando a gente conquista, a gente percebe que elas não têm tanto valor em si mesmas como nós achávamos. Queridos, de certa forma, debaixo do sol, é a expressão que Eclesiastes vai usar, ou seja, deste lado da eternidade, na nossa vida, muitas das coisas que nós atribuímos grande valor não possuem tanto valor assim. Porém, durante o livro de Eclesiastes, ao mesmo tempo em que ele vai desconstruir essa, vamos chamar assim, idolatria da matéria, idolatria da vida, ao mesmo tempo ele vai dizer, espera aí, mas não é para se deprimir, não é para entrar em depressão, não é para desistir, nada vale. Você deve usufruir para a glória de Deus daquilo que você tem deste lado da eternidade. Parece paradoxal, não é verdade? Se não tem tanto valor assim, para que serve? Serve para esta vida e serve para dar glória a Deus. Por exemplo, no capítulo número 8, ele vai dizer o seguinte, versículo 7,14. Quando os dias forem bons, aproveite-os bem, mas quando forem ruins, considere. Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Ou seja, meus irmãos, Deus nos coloca em um grande, vamos chamar assim, de mistério da vida, no qual Ele está soberanamente controlando tudo de bom que nos acontece. E muitas vezes Ele está nos mostrando algo, considere, pense sobre aquilo que é ruim. A tendência, muitas vezes, daquilo que está sendo pregado hoje em dia, é que só o que é bom pertence a Deus. E quando alguma coisa ruim acontece, o que falam? O inimigo se levantou. Mesmo que às vezes, como na história de Jó, Satanás, o inimigo, tenha uma participação às vezes considerável, quem cuida do palco, quem rege o que está acontecendo, continua sendo Deus. E Eclesiastes nos mostra isso. Nas próximas noites nós vamos caminhar em mais da metade do livro, no começo do capítulo 1 até um pouco mais da metade do livro. Portanto, hoje eu quero convidar você para ir para o final, capítulo número 11, o final dele, e depois o capítulo número 12. Nós vamos começar no capítulo número 11, versículo 7, e depois vamos até o final do capítulo número 12. E hoje, meus irmãos, nós vamos sintetizar aquilo que vamos aprender na seguinte frase: diante da brevidade da vida, devemos aproveitá-la à luz da eternidade. Diante da brevidade da vida, devemos aproveitá-la à luz da eternidade. Alguns dias atrás, coincidentemente, eu falava que, mesmo que nós tenhamos uma vida muito longa, por exemplo, a minha avózinha faleceu há 4 anos, aos 94 anos de idade. Semana passada, um dos seus irmãos faleceu, provavelmente com mais de 100 anos de idade, ou perto, muito perto disso daí. E será que eu herdei esses genes? Vida longa, mas muito pequena diante da eternidade. É a isso, meus irmãos, que a palavra de Deus quer nos chamar a atenção hoje. Às vezes nós encontramos uma pessoa idosa e diz, poxa, quanto tempo essa pessoa viveu? E nós achamos que 60, 70, 80 ou 90 anos de idade é uma vida longa, não à luz da eternidade.
Muito pelo contrário, ela é muito breve. Ela é, como diz Tiago, como um vapor, como um sopro que rapidamente passa. Eu me lembro que quando eu era garoto, eu fiquei imaginando, fazendo as contas, que no ano 2000, na virada do século, eu teria 30 anos de idade. Nasci em 70. E eu e meu primo ficavam pensando, o que a gente vai ficar fazendo? De volta para o futuro. O que a gente vai estar fazendo com 30 anos? Vai estar casado, não vai estar casado? Vai ter filho, não vai ter filho? Estávamos casados e tínhamos filho. A propósito, é outro primo. Curiosamente, os dois que eu me referi aqui se chamam Rogério, mas são dois Rogérios diferentes. E nós ficávamos imaginando onde nós estaríamos. Bem, aquele tempo passou tão rápido, meus irmãos, e eu já estou perto de meio século de vida. A vida é um sopro. Como você está vivendo? Como você está usufruindo dos seus dias? Será que se resume a um bater de ponto para entrar e um bater de ponto para sair de um trabalho? Será que se resume a um alvo após o outro alvo, humanos a serem conquistados? Passar de ano, passar no vestibular, completar o curso, passar na entrevista de emprego, passar no concurso e assim por diante. Um alvo após o outro, que, diga de passagem, à medida que nós vamos conquistando-os, se tornam apenas papéis emoldurados na parede, talvez até um título na frente do nosso nome, mas a luz da eternidade possuem quase nenhum peso, se eu não posso dizer que até nenhum. São bênçãos de Deus, quando conquistadas do jeito de Deus, é claro, que Ele nos dá para que os possamos usufruir, mas ainda assim, que não possuem a luz da eternidade real valor. O texto vai começar, meus irmãos, no versículo 7 mencionado, a nos trazer a primeira lição dessa noite, a qual é a seguinte: a perspectiva da eternidade deve gerar prazer responsável pela vida sobre a qual prestaremos conta. A perspectiva da eternidade deve gerar prazer responsável pela vida sobre a qual prestaremos conta. A vida deve ser desfrutada intensamente, por causa, meus irmãos, da iminência da eternidade. Em outras palavras, da iminência da nossa morte. E responsavelmente ela deve ser aproveitada por causa do juízo de Deus. Ou seja, nós temos aqui, parecendo aquela situação, talvez você fez isso quando era criança, ou talvez quando era adulto também, em que você pega dois ímãs e vai pressionando um contra o outro, você tem aquela certa resistência para que eles finalmente se encontrem, não é isso? Então nós temos duas forças aqui que parece que se repulsam. Prazer e responsabilidade. Por quê? Porque nós vivemos em uma sociedade que tende a divorciar uma coisa da outra, em que você só pode ter real prazer se você for completamente livre de amarras, livre de restrições, livre de limites. Mas segundo a palavra de Deus, meus irmãos, a noção de liberdade é outra. Eu posso ilustrar esta liberdade com o famoso chiqueirinho. O cercadinho de você colocar a criança, o bacuri. Pois é. Então você pega o chiqueirinho e lá dentro você coloca o quê? Um pouco de arame farpado, assim, um pouquinho de prego, não é isso? Que você coloca umas lâminas lá de barbear. É isso que você coloca dentro do chiqueirinho com a criança? Não. Você coloca brinquedos acolchoados, fofinhos, que fazem barulhinho. Você põe um travesseirinho, você põe aquele cobertorzinho que ele só dorme com ele, sabe aquele cobertorzinho que nunca é lavado? Mas a criança não dorme sem ele, é o cheirinho. E você coloca lá dentro. Ele não tem quinas, porque a criança pode se machucar, ele é todo arredondadinho. E ali dentro, ela pode fazer o que ela quiser. Talvez se você for um pai mais abastado, tem um chiqueirinho, depende de 4 metros por 4 metros, um chiqueirão. E aí lá dentro tem bastante espaço para a criança se divertir. A ideia, meus irmãos, é que ela está sem liberdade. Mas a ideia do cristianismo é que o Senhor Jesus o nosso Deus coloca limites, porque fora desses limites está aquilo que está fora da vontade dele. Aquilo que traz dor, aquilo que traz tristeza, aquilo que traz desobediência. Diante disso, como é que nós conjugamos no texto aquilo que acabamos de ler?
Versículo 7 diz: a luz é agradável, é bom ver o sol. Por mais que o homem viva, deve desfrutar sua vida toda. Ou seja, existe limite para se aproveitar a vida? Não. Com certeza, haverá para nós, haverá para cada um de nós, limitações ao longo da nossa vida. À medida que o tempo vai passando, você não faz aquilo que fazia antes. Talvez você jogava bola o dia inteiro, como esse que vos fala, e hoje mal conseguiria jogar uma partida de 20 minutos. O tempo vai passando e você não vai mais conseguir fazer as mesmas coisas, mas o texto nos conclama a que, independente disso, nós tiremos prazer da vida, em lugar de ficar olhando para trás e dizer assim: o tempo que eu jogava bola o dia inteiro. Eu posso olhar para a minha vida hoje, para aquilo que Deus está fazendo na minha vida hoje, naquilo que Deus está proporcionando à minha vida hoje, e ter nisso prazer. É evitar um certo, meus irmãos, complexo de Peter Pan. Um complexo de não querer crescer, de não querer deixar os anos passarem. É poder chegar à mais alta idade, e mesmo nas limitações de uma vida na terceira idade, uma vida idosa, dali extrair prazer, dentro daquilo que Deus, no seu plano para o homem, colocou em cada faixa etária da nossa vida. Porque o texto diz: por mais que o homem viva, deve desfrutar sua vida toda. Hoje, à tarde, passando numa calçada, eu vi uma senhora sentada, as marcas no rosto dos anos que se passaram. Uma tosse repetida, alérgica, mas o cigarro na mão. E uma vida, ou pelo menos um rosto que traduzia uma vida sem esperança, sem alegria, sem prazer. Enquanto eu passava, eu olhava para aquela senhora e ficava tentando imaginar o que aconteceu na vida dela. É claro, meus irmãos, que muitas pessoas, e talvez você seja aqui uma delas esta noite, teve uma história muito difícil. Teve uma história que resultou nas marcas no rosto. Teve uma história que resultou numa biografia que podia dar um ótimo livro. Ou um filme digno de Oscar, dependendo do ator e do diretor escalados. Mas nós achamos, por acaso, que Deus não contava com essa possibilidade quando escreveu os versículos que acabamos de ler? Sim. Mesmo que a vida seja de alguém, por exemplo, que teve o seu filho preferido morto por feras, como contado por seus irmãos, e recebeu as roupas apenas sujas de sangue. De quem que eu estou falando? Jacó, Israel. Mesmo para um homem como esse, o texto diz: aproveite a sua vida toda. Não amarre a sua história em algum ponto do seu passado. Não amarre a sua história em algum luto do seu passado, alguma dor do seu passado, e muito menos do seu presente. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que existe prazer a ser usufruído na nossa vida. E o texto ainda diz: lembre-se, porém, dos dias de trevas, pois serão muitos. Olha aí o paradoxo. Aproveite, mas lembre-se dos dias de trevas. Veja bem, meus irmãos, a palavra de Deus, ela não traz uma perspectiva ufanista. O que é ufanista? Uma perspectiva triunfalista, destituída de realidade. Mas também não traz uma perspectiva pessimista. Não é um óculos colorido, mas também não é um óculos escuro. É a realidade da vida. É usufruir com Deus e com o seu próximo, seus parentes, seus irmãos, daquilo que a vida tem de melhor. E, inclusive, contar com essas pessoas nos dias de trevas, nos dias de luto, nos dias de dor que possam vir sobre a nossa vida. Porque o versículo 9 vai voltar ao tom alegre. Parece uma montanha-russa. Desceu, bora subir de novo. Olha o versículo 9. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde o seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Olha só, até a metade do versículo 9, o texto está dizendo: vai para a vida louca. Vai aproveitar a vida. Você é jovem, está sentado aí por quê? Está deitado nessa rede por quê?
Menino, sai desse quarto. Sai da frente desse videogame. Sai da frente dessa televisão. Quando eu era da sua idade, o texto está despertando a pessoa na sua mocidade a olhar com perspectiva, com esperança para a vida. Aí você pode perguntar, pastor, mas o pessoal que já passou dessa fase? Como, por exemplo, eu. É nós olharmos, meus irmãos, para a nossa vida com a mesma perspectiva de esperança. Porque mesmo, talvez, que os anos da mocidade tenham passado, a realidade de aproveitar o melhor da vida não é cancelado. Olha o que o resto do texto diz. Mas saiba que por todas essas coisas, Deus o trará a julgamento. Então, aparentemente, não é uma vida tão louca assim. É uma vida que dentro dos limites da liberdade de Deus, lá dentro do chiqueirinho, eu pergunto para Deus, Deus, posso dar uma cambalhota aqui dentro? Pode. Posso plantar bananeira? Posso dar pirueta? Pode. Posso jogar brinquedinho para lá e para cá? Pode. Posso aproveitar e me divertir aqui adoidado? Aí Deus diz, vai embora, curta. Eu posso pular cerca? Eu posso sair do chiqueirinho, Deus? Saiba que por todas essas coisas, Deus o trará a julgamento. Meus amados, na nossa sociedade, que você já deve ter ouvido isso em muitas palestras e mensagens, que segue uma filosofia onde chamamos hoje de pós-modernismo, onde nós temos 100 pessoas e temos 100 verdades diferentes, o que obviamente é uma contradição de termos, aonde eu não posso dizer essa sua religião não é verdadeira, porque isso é intolerância. Esse comportamento não é aceitável, porque isso também é intolerância. Tudo é politicamente incorreto de se discordar daquilo que os outros estão pensando ou agindo. Nesses dias que nós vivemos, o texto de Eclesiastes nos traz uma limitação que o ser humano não gosta, que o ser humano não quer, que o ser humano, via de regra, está sendo ensinado a viver sem limites. E esse tipo de pensamento tem entrado, sim, dentro das igrejas. O que importa é a minha sinceridade, como eu vou adorar a Deus, como eu vou servir a Deus, ninguém tem nada a ver com isso. O que importa é que eu estou fazendo de coração. E na verdade, meus irmãos, existe um julgamento que será feito sobre tudo aquilo que nós vamos fazer. Paul Washer, um pregador que muitos devem conhecer, diz o seguinte, que as pessoas às vezes dizem, não me julgue, só Deus pode me julgar. E aí ele pergunta, isso não lhe apavora? A ideia, meus irmãos, de que só Deus pode me julgar, deveria trazer profundo temor à minha vida. Porque o padrão do meu próximo ainda é um padrão humano. Ainda é um padrão falho. Mas não é o padrão de Deus, que é perfeito. Que é o padrão segundo a sua santidade, a sua própria santidade. E você pode talvez argumentar, pastor, mas Deus é gracioso, Deus é misericordioso, sem nenhuma dúvida. Mas ainda assim, quando, meus amados, o texto diz que Ele trará julgamento, é porque Ele vai usar a verdade que Ele tem revelado para mostrar o valor ou não daquilo que nós temos feito. E o texto continua dizendo, afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Diante da perspectiva da eternidade, meus irmãos, nós temos que ter este prazer responsável. Toda vez que você ouvir a perspectiva da eternidade, nós estamos falando da nossa morte. Você tem consciência de que nós estamos a um passo da eternidade? Quer seja pela nossa morte ou para aqueles que pertencem ao Senhor, quer seja pelo arrebatamento, nós estamos a um passo da eternidade. Esta conferência pode não chegar até o final. Este culto, esta reunião pode não chegar até o final. Eu não sei se seria uma alegria para você, mas para mim seria. O Senhor pode nos chamar e a eternidade pode se tornar presente, ou nós presentes nela, porque, diz o texto, a juventude e o vigor, a vida são
passageiros. Precisamos, meus irmãos, olhar para a nossa vida e aproveitar dela e usufruir dela, mas ainda assim colocando em tudo os princípios da palavra de Deus. Uma das coisas que me assusta hoje é que falta a muitos cristãos uma cosmovisão cristã. O que é uma cosmovisão cristã? É como você enxerga o mundo ao seu redor, a sociedade ao seu redor. Nem todas as respostas objetivas estão na palavra de Deus. O que é uma resposta objetiva? Eu devo comprar tal carro? Eu devo mudar para tal lugar? São respostas que você não vai encontrar um versículo dizendo sim, mude. Sim, compre. Mas para todas as decisões da nossa vida, meus irmãos, a palavra de Deus nos oferece sabedoria, Provérbios, nos oferece discernimento para que possamos escolher e decidir com a perspectiva de Deus, usando de novo o termo, na cosmovisão cristã. Para saber decidir diante das palavras de Paulo se tal ou tal coisa me convém, mesmo que seja possível, esteja ao meu alcance. E muitos cristãos hoje, meus irmãos, não possuem cosmovisão cristã porque não possuem base bíblica suficiente para tal coisa. Perceba, meus irmãos, que para ter o discernimento e a responsabilidade que Deus nos pede nessa primeira parte do texto de hoje, eu preciso conhecê-lo. E conhecer aquilo que ele determina. E conhecer aquilo que ele repassa para nós como a sua vontade. Vocês repararam que na leitura do Salmo 119 e nos outros dias também, nós sublinhamos todas as vezes que os sinônimos das Escrituras aparecem: mandamentos, testemunhos, decretos, lei. Não me parece alguém que deixou algum tipo de livro de sugestões para nós, parece? Livro de dicas. É um livro de normas. E para que nós possamos, irmãos, ter todo o prazer que Deus nos planejou ter, mas com toda a responsabilidade que Ele deseja de nós, precisamos conhecer tais preceitos, tais normas que Ele nos deixa na sua palavra. Virando para o capítulo 12, a segunda lição que o texto nos traz hoje é a seguinte: a busca pelo Criador deve ser a prioridade diante da perspectiva de uma vida passageira. A busca pelo Criador deve ser a prioridade diante da perspectiva de uma vida passageira. Versículo 10 do capítulo anterior termina com o termo: a juventude e o vigor são passageiros. E aí, uma vez, é claro que a Bíblia não foi escrita com versículos e capítulos, o contexto continua: lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude. De novo o apelo, e não é de maneira nenhuma um texto para congresso jovem. Não é em absoluto um texto para culto da juventude. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse, meus irmãos, serve para a criancinha até o idoso. Não há evangelho para jovens, não há evangelho para adultos, não tem evangelho para adolescente. Só tem um evangelho. E ele funciona para todos. Só tem uma sã doutrina e ela serve para todos. O que o texto está nos dizendo, meus irmãos, é que é preciso haver para nós uma perspectiva da eternidade que não comece aos 44 do segundo tempo, mas quando a nossa vida está no começo. Uma perspectiva de responsabilidade, não quando só está sobrando, né, o restinho da nossa vida, o bagaço. Até porque eu não sei se eu chegaria um dia a ser bagaço. Eu estou lá no meio do suco ainda. Nós não sabemos a extensão da nossa vida. Mas uma coisa eu tenho certeza, meus irmãos: todos nós tivemos juventude. A juventude aqui não diz respeito, não é a pessoa que passou dos 18 anos. É a vida nova. É a vida jovem. Nasceu, está dentro desse versículo aqui.
Então, o que nós temos a certeza na vida é que alguns não terão terceira idade. Alguns, infelizmente, não terão nem meia idade. Mas todos terão juventude. Todos terão um momento na sua vida do qual deve começar a sua busca, do qual deve começar a sua dedicação. Então, não, o capítulo 12 de Eclesiastes não foi colocado lá para ter texto para culto jovem. Não é isso o objetivo. O autor está voltando no começo de tudo, para mostrar, como diz o nosso enunciado, que a busca pelo Criador deve ser uma prioridade. Não pode começar quando a minha vida já estiver estabelecida, e muito menos estabilizada. Já passei na faculdade, já colei grau, já passei no concurso, já está tudo ok, carro comprado, casa construída. Até porque, para alguns de nós, isso leva muitos e muitos anos para conquistar. Tal mensagem é importante, meus irmãos, porque muitos cristãos tratam a prioridade para Deus como um apêndice na sua vida. Você sabe o que é o apêndice, né? Aquela virgulinha que tem no final do nosso intestino grosso, que muitos até algum tempo atrás diziam que não serviam para nada. Recentemente alguém descobriu que tem uma utilidade ali, é um reservatório de boas bactérias. Não sei se é verdade, mas ainda assim. Muitos tratam Deus como se fosse um departamento muito pouco visitado da sua vida. Como que isso acontece? Quando os seus estudos, o seu preparo profissional, a sua família, aqui ou acolá possui uma leve pitada da presença de Deus, mas ele ainda é um estranho naquele lugar. Quantos cristãos, meus irmãos, não possuem a mínima ética no trabalho? Talvez você conheça um desses no seu ambiente de trabalho. Você ora todo dia para que ninguém descubra que o camarada é crente. Talvez você seja a pessoa que alguns oram para que ninguém descubra que é crente. Porque falta ética, falta comportamento, falta postura, falta atitude. Que muitos considerariam apenas postura, atitude, ética de uma pessoa profissional. Muito mais de uma pessoa que leva o nome do Senhor Jesus. Lembrar-se do nosso Criador, meus irmãos, nos dias da nossa juventude, é torná-lo uma prioridade desde a nossa tenra vida, o qual influenciará toda ela. É começar bem, para que isso possa nos possibilitar a terminar bem. Todos nós sabemos, queridos, o valor que o embasamento tem na nossa vida. Tiger Woods, um dos talvez maiores ou o maior jogador de golfe que já existiu, começou a jogar com seu pai com 4 para 5 anos de idade. Todos nós sabemos as histórias dos grandes virtuosos do piano que começaram também com 4, 5, 6 anos de idade. Raros são os casos de alguém que do alto dos seus 30 e tantos, 40 e tantos anos, começam algo e se tornam alguém excepcional na vida. Existem, mas são raros. O embasamento, a fundação na nossa vida é importantíssimo. Quanto mais, meus irmãos, quando isso acontece desde a nossa infância. Agora eu quero dar uma palavra aqui também a respeito de nós que já não estamos mais na infância. E temos algumas pessoas dentro de nossas casas que estão ou nesta faixa ou um pouco mais adiante. Eu me refiro, meus queridos, à responsabilidade que nós como pais temos. Outro problema, meus irmãos, em muitos lares cristãos é que nós estamos repetindo a mesmíssima falha do povo de Israel. O Salmo 78 nos diz o que ouvimos e aprendemos. O que nos contaram os nossos pais, não ocultaremos aos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. O texto continua dizendo, faremos isso para que eles não sejam como seus antepassados, povo rebelde.
Povo endurecido. Eu gostaria de dizer para vocês, queridos, que depois que o Salmo 78 foi composto, porque todos os salmos eram músicas, tudo mudou na história de Israel, mas nós sabemos que não mudou. A música é muito bonita, mas a realidade é outra completamente diferente. Amados, a igreja do Senhor hoje corre o mesmo risco. Nós estamos muitas vezes vivendo dentro dos lares cristãos um ateísmo prático. Na teoria, lá está Deus, lá está a Bíblia sendo mencionada aqui ou acolá, lá está a oração, talvez antes das refeições. Mas nós estamos longe da instrução, por exemplo, de Deuteronômio capítulo 6. Ouve, ó Israel, o Senhor o teu Deus é um. E as palavras que hoje te ordeno, a versão revista e atualizada diz, tu as inculcarás. Racha a cabeça do menino, põe dentro. Você vai colocar dentro da mente do seu filho. Pastor, a sociedade vai dizer que isso é doutrinação. Pois é mesmo. Ou é privilégio do mal tentar doutrinar nossas crianças, às vezes na escola e na faculdade. Mas se você não quiser usar esse termo, que está tão manchado pelo mau uso, você pode simplesmente usar, meu irmão, o termo bíblico que é discipulado. Não é lavagem cerebral. É transformação por princípios bíblicos. E aqui fica um alerta a todos nós que somos pais e aqueles que um dia também serão. Não é papel da igreja, não é papel da organização cristã que talvez seu filho comece a participar, criar o seu filho. É sua. Eu me lembro que algumas décadas atrás, uma irmã da igreja que eu frequentava quando novo, parou a educadora cristã no meio da escadaria e disse assim, irmã fulana, eu estou muito triste, muito frustrado. O que é, irmã? O que aconteceu? Perguntou a educadora cristã. É porque a igreja não está ensinando o meu filho, a igreja não está educando o meu filho na palavra de Deus. E aquela irmã deve ter respirado fundo umas 3 vezes. E diz assim, minha irmã, se você não fizer isso na sua casa, não é nossa responsabilidade fazer aqui na igreja. Depois ela me disse que ela pensou em outras 10 formas de dizer a coisa que era menos gentil, mas ficou com essa. Quantos lares cristãos olham para o aviso da palavra de Deus, lembre-se do seu Criador, mas estão transferindo para que outro faça isso com seu filho. Querido, levar para a igreja não é suficiente. Orar antes das refeições não é suficiente. Não permita que o Senhor Deus, não permita que o Senhor Jesus seja um ilustre desconhecido dentro do seu lar, e muito menos dentro da sua vida. Porque o texto de Deuteronômio diz que a palavra, antes de ser passada para os filhos, era passada para os pais, que estivesse no coração deles, para que eles pudessem passar, porque ninguém pode dar aquilo que não possui. Mas o texto vai continuar dizendo, lembre-se dele quando? Antes que venham os dias difíceis. E até o resto, meus irmãos, do nosso contexto, até o versículo 7, ele vai narrar a decadência do corpo humano. Aquilo pelo qual todos nós estamos passando. Não adianta você tentar aplicar todas as injeções de botox que existem no mundo. Aliás, se você fizer isso, vai parecer um manequim de cera. Não adianta você tentar fazer plástica. Não adianta malhar o quanto você quiser. Outro dia eu vi um grupo de senhores sexagenários marombeiros. Estão bem, mas continuam pelancudo. Continuam com os sinais da terceira idade. Porque não tem jeito. O que o texto diz, meus irmãos, que vai acontecer com todos nós e com alguns de nós já está acontecendo? Olha lá. Antes que venham os maus dias, se aproxime os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. Espera aí, mas não é para ter prazer? Ainda assim. Quando chega, meus irmãos, a idade do condor, não me refiro à ave que tem lá nos Alpes, não. É condor nas costas, condor. Quando chega essa idade, você vai dizer em algum momento que você não está tendo muita satisfação.
Porque o texto vai dizer, antes que se escureça o sol e a luz, a lua e as estrelas, a visão não é a mesma. Lembra de Isaac? Ele tinha que apalpar para saber qual filho era qual, uma vez que a voz não estava batendo. Ele já não enxergava bem. E o texto diz, e as nuvens voltem depois da chuva. É a ideia de um olho que já lacrimeja, que já não tem mais a mesma saúde que antes. Versículo 3, quando os guardas da casa tremerem, as pernas e os braços, os homens fortes caminharem encurvados. Quando pararem os moedores, por serem poucos, perda de dentes. Nós estamos numa época que não tinha o avanço que existe hoje na odontologia. E o caminho normal da pessoa era perder o dente e ficar sem o dente. Não havia próteses. E assim o texto adverte que é algo que vai acontecer, não tem como. E aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaçado, novamente uma menção aos olhos. Quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem, quando o barulho das aves o fizer despertar, mas o som de todas as canções lhe parecer fraco. Variações na sua audição. Conversar com um idoso que tem problemas de audição é uma aventura. Você fala uma coisa, ele entende outra. Já com a idade avançada, uma história que circula na família é que meu avô tinha que fazer um exame e perguntou para minha avó, você viu o vidrinho de urina? Fazer o exame. Aí ela perguntou, corda de violino? Nessa idade você vai pensar em aprender instrumento musical? Histórias que nós vamos contar no céu, quando encontrarmos com eles. Mas o som de todas as canções lhe parecer fraco, versículo 5. Quando você tiver medo de altura e dos perigos das ruas, quando florir a amendoeira, o gafanhoto for um peso e o desejo já não se despertar. No versículo 5 nós ouvimos falar sobre a dificuldade de lidar com as coisas normais que qualquer pessoa lida. Se você não vai ver um idoso de 70, 80 anos de idade subindo em uma escada ou em um terraço. Há um medo do perigo, do desafio, porque ele sabe que não pode corresponder. Quando florir a amendoeira, a ideia dos cabelos, das cães, os cabelos ficando brancos. E a falta da força física, um próprio gafanhoto for um peso, uma hipérbole aqui claramente. E aí finalmente o versículo diz, e o desejo já não se despertar. Algo que as pessoas valorizam tanto hoje, meus irmãos, o sexo se torna algo sem necessidade. Só uma lembrança que já não importa mais e que às vezes causou tanta confusão em anos anteriores. E aí o texto diz, então o homem se vai para o seu lar eterno e os pranteadores já vagueiam pelas ruas. A morte chegou. Diante, meus irmãos, da perspectiva de uma vida passageira, a gente volta para o começo do texto e diz, você está buscando o seu Criador? Será que nós temos, meus irmãos, uma vida que se fosse interrompida hoje, me perdoe o tom fúnebre, seria uma vida que deixaria marcas? Jonathan Edwards, talvez um dos homens mais importantes na teologia e na filosofia americana, tinha um pretendente para a sua filha. E o nome desse rapaz era David Brainerd. Era um homem extremamente consagrado, um jovem extremamente consagrado. Na tenra idade, ele começou a buscar alcançar os índios, os civícolas americanos. E Deus usou grandemente no meio daqueles índios. Conta-se que, inclusive, Deus operava milagres e os índios percebiam aquilo e aquilo se tornava um fator de abertura para a pregação do Evangelho. Mas, aos 29 anos de idade, ele contraiu uma doença que hoje em dia teria talvez facilidade de ser curada. E antes de conseguir casar com a filha de Jonathan Edwards, ele vem a óbito. Jonathan Edwards então escreve um livro, A Breve Vida de David Brainerd, onde se mostra extremamente
orgulhoso por ter conhecido aquele homem. Por ele ter tido a perspectiva de um dia ser o seu genro e pertencer à sua família. Um jovem que, falecendo aos 29 anos de idade, deixou um legado invejável. Nós podemos lembrar também de Jim Elliot, vários conhecem a história, que junto com seus amigos, jovens também, deram a sua vida nas florestas do Equador, possibilitando assim, depois que suas esposas e a irmã pudessem alcançar com o Evangelho praticamente uma etnia inteira. Será, meus irmãos, se este for o meu último sermão, eu deixo algum tipo de legado que seja lembrado mais do que as falhas da minha vida? Faça você mesmo essa pergunta. Nossa lição diz que a vida nos traz a perspectiva de ser passageira. E eu estou buscando o Criador com o qual eu irei me encontrar. Porque o Senhor Jesus nos afirma, meus irmãos, e nós sabemos disso, que a sua volta é como um ladrão na noite. No nosso grupo de pastores que eu participo, temos quase 80 pastores do Brasil inteiro. Um dos nossos colegas foi assaltado há 2 ou 3 semanas atrás. Melhor dizendo, a igreja dele, o prédio foi assaltado. Como um ladrão na noite. Levava parte da aparelhagem de som, parte dos instrumentos, o computador. Ninguém esperava. Senão alguém estaria lá de guarda. Alguém tinha ligado para o 190 antes, para dizer, olha, hoje vão roubar a minha igreja, viu? Já fica lá na porta. Eu acho que a PM nunca recebeu um telefonema desse tipo. E nem levaria a sério. Porque a expressão de Jesus, meus irmãos, é extremamente apropriada. Quando nós falamos, meus irmãos, Maranata, você compreende o peso desta palavra? A palavra de origem aramaica significa, ora vem Senhor. Significa, está na hora. O Senhor está demorando. Mas para que eu possa dizer isso, meus irmãos, com toda a propriedade, eu devo responder ao primeiro versículo. Eu estou lembrando do meu Criador. Ele tem sido prioridade na minha vida. Porque o texto diz, sim, lembre-se dele. Está voltando ao versículo 1. Antes que se rompa o cordão de prata, ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte e a roda se quebre junto ao poço. Todos figuras de linguagem para o fim da nossa vida. O pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Eu não sei se alguém lhe disse isso recentemente, mas você é um paciente terminal. Eu também. Nós podemos ser um paciente terminal pelos próximos 40 anos, talvez. Ou não. E nós precisamos, meus irmãos, diante do texto da palavra de Deus, questionar o que eu tenho feito com a minha vida. Qual é o propósito da minha vida? Qual é o objetivo da minha vida? Se o objetivo da nossa vida se resume a vestibulares e a concursos e a carreiras, ou até mesmo a um casamento, algo está tremendamente errado na nossa escala de valores, na nossa escala de prioridades. Uma só vida, logo passará. Somente o que é feito para Cristo permanecerá. O texto termina, meus irmãos, com a nossa terceira lição. Apenas o temor ao Senhor imputa significado eterno a uma vida passageira. Apenas o temor do Senhor imputa significado eterno a uma vida passageira. Richard Baxter, o puritano, diz que nós somos eternos até que temos cumprido a vontade de Deus. Significa que a nossa vida não vai durar nem mais um segundo, a mais ou a menos, do que a expressa vontade de Deus e o plano dele para a nossa vida. O salmista diz que todos os nossos dias já estão determinados.
E se eu preciso, meus irmãos, viver uma vida à luz da eternidade, que honre a Deus, o que eu devo fazer para que isso se torne realidade para mim? Eu devo voltar para o texto que nos aponta para a falta de significado na vida. Versículo 8. Tudo sem sentido. Sem sentido. Tudo é vaidade, diz o mestre. Nada faz sentido, nada faz sentido. Além de ser sábio, o mestre também ensinou conhecimento ao povo. Ele escutou, examinou e colecionou muitos provérbios. Procurou também encontrar as palavras certas e o que ele escreveu era reto e verdadeiro. O texto vai terminar, meus irmãos, refletindo naquilo que o mestre aqui, obviamente Salomão, transmitiu às pessoas. O interessante sobre Salomão é que ele era o tipo de mestre, faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Em muitas áreas da sua vida ele foi um verdadeiro desastre. O que é interessante, meus irmãos, é que isso não invalida o valor e o quão profundo foram as coisas que ele ensinou. São conselhos valiosíssimos. Por exemplo, em Provérbios, ele adverte o seu filho sobre a mulher que anda pelas ruas buscando a quem seduzir. Obviamente, talvez esse filho deve ter olhado para o seu pai com as suas 300 esposas e 700 concubinas e disse, alguma coisa está errada com o senhor então. Talvez Salomão tenha aprendido isso depois de descobrir o que é conviver num palácio com 1000 mulheres. É interessante, meus irmãos, que apesar da vida dele, os conselhos permanecem. E o conselho, meus irmãos, tem o objetivo, diz o texto, de nos trazer conhecimento. Agora, se você lembra bem, a palavra de Deus diz que é o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, do conhecimento. O que se trata aqui, meus irmãos, não é apenas conhecimento cognitivo, não é encher a cabeça de sabedoria, ou de conhecimento, ou de fatos. Quando nós estávamos no seminário, eu ouvi algo do nosso professor, que já está inclusive na presença de Deus, que nos deixou boquiaberto. Ele nos indicou um livro. O livro de um homem chamado Gesenius, que a gente chamava carinhosamente de Genésio. E o livro do Gesenius, ou do Genésio, é, se não tem outro agora, na época, a melhor gramática do hebraico que já foi escrita. Um mestre. Ninguém superava Gesenius. E aí depois que todo mundo diz, não, o cara é muito bom, professor, o cara é muito bom, Carlos, ele é muito bom, depois disso o cara falou assim, ele era ateu. Conhecia o Antigo Testamento no original, de trás para frente, de frente para trás, melhor do que provavelmente eu jamais conseguiria se tivesse 10 vidas para estudar. Mas não acreditava em uma só palavra. Fatos acumulados no cérebro daquele homem, mas sem nenhum efeito do conhecimento que o texto de Eclesiastes está nos dizendo aqui. Não gerava temor no coração dele. O temor a Deus, meus irmãos, não é em absoluto a mesma coisa que medo. Medo você tem do que vai lhe fazer ou causar mal, ou do desconhecido. E o nosso Deus não nos quer causar mal, e muito menos nos é desconhecido. Mas é uma reverência que produz uma resposta. É uma reverência que olha para o conhecimento que está aqui, que está sendo trazido pelo mestre, pelo pregador, e nos convence a uma mudança na nossa vida. Eu quero voltar àquilo que eu falei agora há pouco, meus irmãos, sobre a necessidade da palavra de Deus ser mais estudada nas nossas vidas e nas nossas casas. Durante aproximadamente 200 anos na história do cristianismo, após a Reforma, passou um tempo conhecido como a Era dos Puritanos. Talvez você já tenha lido sobre isso. E, meus irmãos, quando você lê como era a vida desses irmãos batistas, presbiterianos, metodistas, anglicanos, especialmente localizados na Europa, particularmente, aliás, desculpe, na Inglaterra, quando você começa a estudar como era a vida deles, você começa a sentir quase dizendo assim, será que eu sou crente mesmo? O zelo pela oração. Meus irmãos, um adolescente puritano de 12, 13 anos,
conseguia sentar na frente de vocês e dar uma aula sobre justificação pela fé. Eu conheço crente de 50 anos de igreja que não sabe explicar a justificação pela fé. Eu não estou me referindo a crianças que decoravam quantas voltas se deu ao redor de Jericó e depois terminava cantando Vem com Josué. Mas crianças que desde a tenra idade aprendiam através do catecismo e das confissões verdades profundas da palavra de Deus. O efeito, meus irmãos, é que este povo influenciou boa parte da Europa e levou a reforma a um ponto onde ela nunca tinha chegado antes, de seriedade, de piedade com Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já ouviu falar de alguém que se desviou e alguém diz assim, por que ele se desviou da fé? Não é porque ele leu demais a Bíblia. Você já conheceu essa pessoa? Ele estava indo até bem. Ele tinha cargo na igreja, cantava no coral, mas ele começou a ler a Bíblia, ele leu demais, e aí ele apostatou da fé. Talvez tenha acontecido que alguém tenha lido a Bíblia, não entendeu nada, provavelmente nem convertido era, se escandalizou com algumas coisas e percebeu, eu estou no lugar errado, não pertenço a isso aqui. Acontece. Mas quando nós conhecemos, meus irmãos, mais e mais a palavra de Deus, o que se cumpre é o que está na palavra de Deus. João 17:17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Não é à toa, meus irmãos, que quando Paulo, na última prisão que resultaria na sua morte, instrui ao seu filho na fé, promove muitos eventos na sua igreja, faz muita coisa para o pessoal ficar envolvido, animado. É isso que está lá no texto? Não, o que está lá é bem o que está aqui. Pregue a palavra. Insista, em tempo e fora de tempo. A igreja cristã, meus irmãos, é baseada, ela tem as paredes e ela é coberta pela palavra de Deus. É necessário, meus irmãos, que nós voltemos à centralidade da palavra. A Bíblia se transformou em um objeto debaixo dos braços do crente, mas ausente nas mentes e nos corações. Eu ainda me recordo de uma geração de adolescentes que decoravam versículos após versículos. Em um retiro, muitos anos atrás, depois dos cultos, depois das sociais, da brincadeira, ficamos conversando, começamos uma esgrima bíblica sem Bíblia. Sem o livro. Um versículo de có, outro versículo de có. Aqui. Depois de quase 20 minutos a gente falou, vamos dormir. Desistimos da brincadeira. Hoje, às vezes, nós chegamos na casa dos cristãos, inclusive na minha, e temos sorte se as crianças souberem o primeiro versículo do Salmo 23. Quanto mais, meus irmãos, as sagradas doutrinas do cristianismo. Perceba, meus queridos, que o pregador vai terminar o livro de Eclesiastes falando sobre a necessidade do conhecimento que ele já passou adiante. E aí ele diz, cuidado, meu filho, versículo 12, nada acrescente a eles, tudo o que ele trouxe já é o suficiente. Aí ele disse, não há limite para a produção de livros, estudar demais deixa exausto o corpo. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão, tema a Deus e obedeça os seus mandamentos. Para se obedecer a tais mandamentos é necessário que se conheça. O que o autor está dizendo, meus irmãos, é que tudo aquilo que eu lhe passei, meu filho, e obviamente ele não está se referindo apenas ao livro de Provérbios, Eclesiastes, que ele escreveu, Provérbios boa parte, e Eclesiastes todo ele, mas ele está se referindo à lei do Senhor. Ele diz, porque isso é o essencial para o homem. Eu acho curioso, meus irmãos, que havia uma grande possibilidade, na verdade, uma grande probabilidade de que esse filho se transformasse no próximo rei de Israel. Ou pelo menos de Judá, porque depois de Salomão o reino iria se dividir. E é interessante, meus irmãos, que
Salomão não se preocupa de escrever grandes tratados políticos, grandes tratados de administração real. Como fazer isso, como fazer aquilo. Ele não se preocupa em preparar o seu filho para ser rei. Ele se preocupa para preparar o seu filho para servir a Deus. Isso me lembra, meus irmãos, uma outra questão que acontece muito hoje. Quantos pais ficam furiosos, ultrajados, quando chegam em casa ao final de um dia cansativo de trabalho e dizem: filho, traga seu caderno. E aí, para seu desespero, a criança passou às vezes a tarde toda em casa e o dever de casa no dia seguinte está em branco. As regras já haviam sido colocadas, chegou da escola, banho, almoço, tarefa de casa, mas não foi feito. Mas o mesmo pai, a mesma mãe, do nada lembra: filho, você fez seu devocional hoje? Não, papai, não fiz não. Precisa fazer, filho. É bom fazer. Ajuda. Deixa o pastor na igreja contente. Faz, filho, faz. Acabou a fúria. Acabou a indignação. O autor se preocupa que o seu filho tema a Deus. Se ele vai ser, e não foi, um bom rei, pelo menos aqui não é a preocupação dele. Se Salomão falou no particular, a história não registra. E se falou também não funcionou, porque o seu filho não foi. Mas o texto fala claramente, meus irmãos, qual é a preocupação deste homem. E ele termina no versículo 14, pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito. Inclusive, tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. O temor ao Senhor, meus irmãos, vai proporcionar que nós olhemos para a nossa vida e possamos nos questionar: eu tenho um significado eterno para a minha vida passageira? Se hoje fosse o último dia da minha vida, eu estou contente com o que tenho feito para Deus? Meus irmãos, vamos nos poupar da falsa humildade, né? Não, pastor, nós nunca vamos estar contentes. É óbvio que nós sempre podemos fazer mais para Deus, não é verdade? É óbvio que nós sempre gostaríamos de estar fazendo mais para Deus. É óbvio que nós sempre podemos estar em mais santidade, estar em mais piedade, mais seriedade com Deus. Meus irmãos, tudo isto é óbvio. Mas nós podemos, somos seres inteligentes, olhar para a nossa vida dizendo: Senhor, apesar dos meus erros, dos meus pecados, pela Tua graça, eu quero lhe agradecer. Eu quero lhe glorificar. Porque eu pude até uma boa extensão viver aquilo que o Senhor deseja de mim. Não fui tudo aquilo que deveria ser como pai, mas eu consegui pela Tua graça cumprir isto ou aquilo. Eu não fui tudo aquilo que eu deveria ser como mãe, mas eu cheguei longe só pela Tua graça. É tudo pela graça, irmãos. Não há mérito algum aqui. Ninguém está apresentando currículo para conquistar alguma coisa com Deus. Mas ainda assim, havemos de ter o senso crítico, o quebrantamento de na nossa vida com Deus diária, na palavra, dizer: Senhor, eis aqui uma área onde eu tenho sido vergonhosamente derrotado. Tem misericórdia de mim, pecador. Mas muitas vezes eu posso chegar diante da palavra de Deus e dizer: Senhor, que obra maravilhosa, magnífica o Senhor tem feito na minha vida nesta área. Quem eu era e olha quem agora eu sou. Em humildade, pela graça de Deus, é possível fazer isso. E transformar em adoração, em transformar em glórias a Deus, e transformar numa vida que, pelo temor do Senhor, sabe que tem significado eterno, mesmo sendo uma vida passageira. Diante da brevidade da vida, devemos aproveitá-la à luz da eternidade. Queridos, não há vida mais feliz do que a vida com o Senhor. Não há vida mais prazerosa. Ontem eu conversava com um filho
de uma das irmãs da nossa igreja. Meio da adolescência, não quer mais saber de igreja. Agora já está na faculdade. Está experimentando com outras influências adultas o que o mundo tem a oferecer. E eu olhei para ele, olhei naqueles olhos dele e disse: jovem, tudo isso que você está experimentando é uma alegria vazia, que logo passará. Eu poderia ter terminado com a frase que acabei de dizer, mas não lembrei no momento. Uma só vida, logo passará. Somente o que é feito para Cristo permanecerá. Que nessa primeira noite, meu querido, Deus traga ao seu coração o desejo de questionar suas posturas, suas atitudes, seus propósitos, seu ministério, aquilo que você vem fazendo para Deus, o que você tem feito com os dons e talentos que Deus tem confiado a você, e que você possa colocar tudo aos pés do Senhor e possa viver à luz da eternidade uma vida que, mesmo que passageira, vale muito a pena para a glória dele. Vamos colocar de pé e encerrar com uma oração. Senhor nosso Deus, aprove ao Senhor que nós ouvíssemos também a Tua palavra nos capítulos 11 e 12 nesta noite. Só o Senhor sabe das razões, só o Senhor sabe dos motivos pelos quais a nossa programação, a nossa conferência não aconteceu exatamente como tínhamos planejado. Mas cremos que está acontecendo como o Senhor determinou. E sabemos, ó Deus, que o Senhor está agindo, apesar, ó Pai, de todas as coisas. Usa a Tua palavra nesta noite, ó Deus, abençoa a vida de cada irmão querido aqui. Que a Tua palavra, ó Deus, a semelhança dos discípulos no caminho de Emaús, possa ter ardido no nosso coração, falado profundamente. E que nesta noite possamos ir para os nossos lares, meditando, pensando naquilo que o Senhor nos falou. Traga-nos, ó Pai, amanhã para novamente ouvir a Tua palavra, aproveitar, ó Deus, e experimentar, ó Deus, mais uma vez, da voz doce, suave, firme do Teu Espírito Santo. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém.